Oi, gente! A gente está começando mais um MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a final do Brasileirão Feminino, as finais do SP Open, a medalha de ouro de Rebeca Lima no Mundial de Boxe e o chaveamento do primeiro turno da Superliga Feminina de Vôlei para a temporada 2025-2026. Fica com a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa eu, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Malu, por favor. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estudante de jornalismo do 6º período e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou o Cauê, tô no 2º período de jornalismo aqui da UFMG. Oi, gente, eu sou a Isabela e tô no 5º período de jornalismo aqui na UFMG. Vamos lá então, gente. Vamos começar nosso primeiro bloco falando muito de futebol. E falando, né, desse jogo do último domingo entre Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians ganhou do Cruzeiro de 1-0 e foi campeão brasileiro feminino. Conta pra gente os detalhes, Cauê. É isso mesmo, foram 2 jogos bem equilibrados, diferente do que muitas pessoas vinham dizendo, que o Cruzeiro, por ser finalista pela primeira vez e o Corinthians está 9 finais seguidas, seria um confronto desequilibrado, mas não foi, mostrou que são as 2 melhores equipes atualmente do Brasileirão Feminino, do futebol feminino. Então, a partida começou bem equilibrada, o Cruzeiro conseguiu segurar o Corinthians, diferente do que tinha feito no primeiro jogo, conseguiu no primeiro tempo equilibrar bastante, o Corinthians teve mais posse de bola, teve algumas ações ofensivas perigosas no começo do jogo, com a Gabi Zanotti, mas o Cruzeiro conseguiu aproveitar bem os contra-ataques, principalmente nas costas das laterais, e conseguiu ter a melhor chance do primeiro tempo, que foi com a Gabi Soares, né, uma bola no travessão. Mas o primeiro tempo terminou 0-0 mesmo, foi mais isso. E no segundo tempo, o Cruzeiro, diferente do que fez no primeiro, teve uma desatenção ali na marcação, no lance do gol da Thaís, né, da Thaís Ferreira, onde as 2 zagueiras, a Isa Haas e a Vitória Calhau, estavam marcando a Gabi Zanotti e deixaram a zagueira do Corinthians livre, ela abriu o placar. E aí o Cruzeiro teve, depois do gol do Corinthians, uma posse ofensiva maior, claro. Naturalmente o Corinthians, que estava na frente do placar, só precisava administrar o resultado, ficou mais defensivo. O Cruzeiro teve algumas chances boas, com a Bianca Brasil produzindo algumas coisas, né? E no último lance teve o lance da Letícia, né? Que ela perdeu o gol na segunda trave livre, né? No último lance, poderia ter levado a partida para os pênaltis, mas o jogo terminou 1-0 para o Corinthians mesmo, consagrando, né, um heptacampeonato em 9 finais. E é isso. Eu concordo com o que o Cauê falou, assim, queria só acrescentar algumas coisas, mas acho que o primeiro tempo extremamente truncado, né? Muita paralisação para Sim. entendimento, Muita falta. um Cruzeiro extremamente faltoso. Sim. Eu acho que, tipo, tem um ponto positivo da defesa do Cruzeiro que se sobressaiu nesse segundo jogo em relação ao primeiro. A Isa Haas foi muito bem, Sim. né? A Calhau foi bem, apesar de muitas vezes cair na maldade das jogadoras do Corinthians, né? Assim, que tava só esperando ela chegar pra poder receber a falta e ela ia. Mas assim, foi bem. A gente tinha comentado no primeiro jogo aqui Sim. que a Isa Haas, principalmente, ela tinha sentido muito a Muito, primeira muito. final. Foi Sim. diferente. Tava agora. nervosa. Perdeu várias tava, bolas ali na... erros bobos que normalmente É. ela não cometia antes. Então, ela realmente a evolução mental dela, assim, pra esse segundo jogo foi nítida. Sim. O time foi bem mais preparado. Sim, Bem pro mais segundo preparado. jogo. Tanto Sim. que no primeiro tempo teve as melhores chances. Sim. Teve menos posse de bola, é verdade, mas as chances com mais perigos foram do Com Cruzeiro. certeza. Né? Assim, o resultado poderia ter sido diferente, foi um jogo muito equilibrado, mas no segundo tempo o Corinthians foi mais. Decisivo. Isso, sim, com certeza. E teve mais coragem de mudar. Sim. Né? A mudança no segundo tempo do técnico do Corinthians foi ousada, né? A Vicky, ela entrou pro segundo tempo, aberta pelo lado direito, no lado da Andressa Alves, que tipo, começou a cair mais por dentro. A Jaque agora ela voltava menos, o que fazia ela cansar menos, e acabava abrindo o meio de campo, mas assim, foi uma decisão que o Corinthians fez e acabou dando certo, porque foi mais ousado que o Cruzeiro. Uhum. Tanto que depois que o Corinthians faz o gol
gol, o Cruzeiro mexe bem, a Vanessinha entra Entrou. muito bem, mas assim, aí já era tarde demais, e no final aquela bola que a Isabela perdeu, poderia ter sido gol, e assim, Sim. totalmente diferente, mas enfim, acho que foi que nem o Cauê falou, todo mundo pensou que seria um atropelo e não foi, assim, deu pra ver que realmente o Cruzeiro chegou e chegou bem, entendeu? Sim. Tanto que a Tamires, no final do jogo, ainda, Sim. apesar das indiretas que o Cauê vai comentar aqui, ela ainda falou que foi a final mais difícil que ela jogou. Eu acho que muito por mérito do que o Com Cruzeiro certeza. fez. Acho que a de Fernandes não ter começado jogando fez muita falta. Ela foi muito bem no primeiro jogo, eu acho. Fez gol. Fez gol no primeiro jogo, exato. Então, depois que ela entrou também, além das mudanças que a Malu já falou, fez muita diferença pro Corinthians, assim. Até porque ela entrou com gás, né? No calor, que a gente já vem comentando que o calor atrapalha muito. Então, ela entrando com gás, ela também fez muita Já diferença entrou cruzando pro uma bola que Corinthians. poderia ter sido gol, né? Sim. Assim. A Sim. Johnson também é um ponto positivo do Corinthians, que ela não estava no primeiro jogo, entrou como titular no segundo. Sim. Jogou muito bem, ela corria e representava o perigo o tempo inteiro. Sim. E, assim, a disputa foi acirrada não só em campo, né, Cauê? Conta aí Exatamente. pra gente de todas as indiretas que jogadoras e equipe técnica deram em umas nas outras, né? Como toda final, né, gente? A gente Exatamente, teve tudo, teve de tudo, né? Sim, sim. Durante a comemoração do título, né, as jogadoras do Corinthians estavam mostrando notas de R$ 3 com a cara da lateral do Cruzeiro, a Isabela, né? Fazendo uma provocação, porque a ex-jogadora do Corinthians, a Isabela, ela tá com um processo, né, na justiça para receber premiações do Corinthians, que não pagou ela, né? Em 175 torno de mil reais. A gente Exatamente. tava comentando que, assim, não parece uma quantia grande comparado ao futebol masculino, mas, assim, é um valor absurdo, assim. Exatamente. E, né, ela tem o direito de reclamar na justiça, então. Além disso, teve a Tamires também no final do jogo, que deu uma entrevista dizendo que as jogadoras do Cruzeiro estavam comemorando a liderança da primeira fase, mas na verdade ela só confundiu porque a Lelê faz uma comemoração, né, mostrando o L, e a Tamires achou que foi um L de liderança, mas na verdade foi só a comemoração mesmo, e aí gerou uma polêmica. E no final ela disse que o mais importante, as melhores terminaram com o título agora Que no o final. resultado mostra em campo, Exato, né? Assim, exatamente. aquela coisa assim que a gente já conhece do futebol, né? Sim. Teve também a dirigente, né, do Cruzeiro, Bárbara Fonseca, que teceu comentários no Twitter, referente a comprometimento do Cruzeiro, né, em remunerar as atletas e fazendo uma provocação ao Corinthians que não pagou a própria Isabela, né? Sim, sim. Foi uma respondendo as É, outras, assim, meio de Sim. forma um clima de indireta. final, né? Clima Sim. criou uma rivalidade já Rivalidade, também. É, eu acho que se criou uma rivalidade mesmo. E Sim, nos com próximos certeza. anos vai ser interessante a gente acompanhar aí a disputa dos dois melhores projetos, né, gente, do futebol Ah, com certeza. feminino. Eu tava falando com os meninos na semana passada que se o Cruzeiro não ganhasse, né, como não ganhou esse ano, com certeza vai ganhar ou no ano que vem, ou no próximo, em algum futuro recente, sabe? Porque é um trabalho que tá se concretizando e já tá mostrando o resultado. Então, eu acho que nos próximos anos, assim, é certo que o Cruzeiro vai brigar lá em cima e provavelmente vai conquistar algum título do Campeonato Brasileiro. Sim. E essa final também, né, gerou aí a maior renda do futebol de clubes. Conta pra gente, Isabela. Pois é. A vitória do Corinthians lá na Neoquímica Arena arrecadou R$ 1.237.699. E essa foi a primeira partida da história do futebol feminino a ter mais de 1 milhão de renda. O público foi de 40.727 pagantes e o valor do ticket médio foi R$ 30, né? Então a gente pensa assim, maior renda, então o ingresso deve ter sido absurdo, né? Não foi esse o caso, era um preço ok. Afinal, não bateu o recorde de público da modalidade, né? O jogo que bateu essa meta foi a final do ano passado, entre Corinthians e São Paulo, que o Corinthians também tinha sido campeão. E a arrecadação desse jogo foi de R$ 974.416,30. E uma curiosidade, né, é que o Corinthians ele manda alguns dos seus jogos lá na Neoquímica Arena a partir de 2018, mais ou menos, e todos os 5 maiores públicos e as 5 maiores rendas são todas do Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Então a torcida do Corinthians marca presença mesmo quando as meninas jogam lá. Inclusive, esse foi o primeiro jogo da temporada do Corinthians feminino na Neoquímica Arena. Sim, E a torcida, sim, assim, super embalada, né? Eles têm já uma tradição de acompanhar o time feminino. sim.
Vamos falar agora do Campeonato Mineiro, gente? Então acabou o Brasileirão e agora, né, o Cruzeiro, o Atlético e o América já tem aí uma nova competição que está começando essa semana, nesse fim de semana. Então conta pra gente um pouquinho, Isabela, sobre os detalhes aí do início do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. Pois é, o Campeonato Mineiro começa agora depois do Brasileirão, né, um formato aí trocado, Invertido do invertido do masculino. masculino, exato. Nesse sábado, dia 20, e ó, são 6 times que vão disputar o título esse ano: o Valadares, o Itabirito, Cruzeiro América, Araguari e o Atlético. A grande novidade dessa edição é que a decisão é em 2 jogos, é prevista para 15 de novembro, diferente do ano passado que a final foi em partida única. A primeira fase, a classificatória, será disputada em turno único, no sistema de todos contra todos, então todos os times ali se enfrentam. E os 4 melhores avançam para as semifinais, que vão ter partidas de ida e volta, assim como na final. Caso haja empate, o placar agregado da decisão, o título será definido nos pênaltis. E os confrontos de estreia vão ser Cruzeiro e Araguari, no dia 20, às 3 horas, na Arena Gregorão, em Contagem. América e Itabirito, também no dia 20 de setembro, às 3 horas da tarde, no estádio Victor Andrade de Brito, no estádio do Venda Nova, mas é em Santa Luzia. O Atlético e Valadares, dia 21 de setembro, às 3 horas, na Arena Gregorão também. Na edição passada foram 7 times que participaram. O Cruzeiro também foi campeão contra o América. O Cruzeiro vem embalado aí também para esse Campeonato Mineiro, depois dessa campanha histórica que fez no Campeonato Brasileiro. E o Atlético vem empolgado depois de conseguir o acesso para o Brasileirão A1 nessa temporada. E também é o time que tem mais títulos de Campeonato Mineiro. Já o América busca se reerguer depois de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Sim, acho que vai ser um campeonato mineiro interessante, né, assim, com o Cruzeiro principalmente muito bem, né, mas o América também, assim, não foi mal, né, fez bonito aí na Série A1, não se classificou, mas ficou ali Sim. próximo de se classificar, né, para a fase dos mata-matas, e o Atlético aí de volta à Série A1. Vamos falar agora, dessa notícia, né, muito triste que a gente, viu aí nesse domingo, da filha do goleiro Everson, né, do Atlético masculino, que sofreu importunação sexual depois da partida contra o Santos, na Arena MRV, nesse último domingo aqui em Belo Horizonte. Conta pra gente os detalhes, Malu. Sim, o jogo acabou empatado por 1-1. O resultado deixou o Atlético na 13ª colocação, enquanto o Santos ele segue apenas na posição acima da zona de rebaixamento, né. Mas, no entanto, o placar acabou ficando em segundo plano, diante de uma grave denúncia. Ao deixar o estádio, o goleiro Everson, ele relatou que a filha dele, de 13 anos, foi vítima de importunação sexual por torcedores alvinegros. Nas redes sociais, o jogador desabafou. Abre aspas. Hoje, ao final do jogo, no estacionamento, onde as famílias estacionam o carro, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao resultado do jogo de hoje. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time pelo qual me empenho todos os dias importunaram minha filha. Não foram ofensas à minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e, por que não dizer, sexual a uma menina de 13 anos. Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo. O quão mais grave é atacar, então, pessoalmente, uma criança. Fica aqui minha indignação e estejam certos que buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune, fecha aspas. A Rafaela, a esposa do jogador, também se manifestou no Instagram. Segundo ela, a adolescente desceu do carro para avisar ela que alguns homens estavam xingando e pediu reforço na segurança. Nesse momento, ela teria sido alvo de comentários sobre seu corpo e aparência. Em nota oficial, o Atlético ele manifestou solidariedade ao goleiro e classificou o episódio como inaceitável. O clube informou que colaborará com as autoridades na identificação dos responsáveis, mas que será punido criminalmente, que adotará as medidas administrativas previstas no regulamento de uso da Arena MRV. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar o ocorrido e já ouviu testemunhas. Até o momento, ninguém foi preso. A gente já trouxe aqui algumas outras vezes casos de assédio na Arena MRV e no futebol como no geral. É muito triste assim que as pessoas usem do futebol como um espaço para viabilizar a violência, né? Assim, principalmente o assédio. Mulheres geralmente sofrem muito com isso nos estádios e agora foi a filha de menor de um jogador. Sim, sim. Vamos ver, né, acho que, quando o resultado esportivo, né, não é aquele que é esperado
pelos torcedores, muitas vezes eles se acham no direito de fazer coisas assim, né? Sim, é usado o esporte mesmo como um palco para proferir e, assim, legitimizar a possibilidade de fazer coisas como essa, sabe? Sim. Mas a gente vai acompanhar então aí a denúncia, em breve, né, acho que deve ter mais notícias aí dos desdobramentos. E agora, para fechar o bloco do futebol, a gente vai passar por um giro das outras notícias do futebol feminino que estão publicadas no site da Revista Marta, revistamarta.com. O governo federal enviou na última sexta-feira, dia 12, à Câmara dos Deputados o projeto de lei que prioriza o futebol feminino na política esportiva nacional. O governo federal criou também na última sexta-feira o Comitê Gestor da Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027 e o Grupo Executivo da Copa, o G-Copa 2027. Na última sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou que a seleção brasileira feminina fará um amistoso contra a Inglaterra na penúltima data FIFA do ano, em outubro. A partida acontecerá no Etihad Stadium, em Manchester, no dia 25 de outubro, às 1h30, horário de Brasília. A gente acaba nosso bloco agora, daqui a pouco a gente volta com outras notícias das mulheres do esporte. A gente está de volta para o nosso segundo bloco, que hoje vai ser sobre tênis. A gente teve, né, um torneio importante aí acontecendo em São Paulo. Antes da gente começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Sentaram aqui agora, Sol, começa, por favor. Oi, gente. Meu nome é Soraya Carvalho, sou estudante de jornalismo do quarto período e bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, sou estudante do quarto período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente, vamos falar de tênis. Vamos começar falando aí da conquista da Luísa Stefani e da Timea Babos do título de duplas do SP Open, que é esse torneio que estava acontecendo na semana passada, né, em São Paulo. Conta pra gente, Carol. Sim, então, a Luísa Stefani e a Timea Babos fizeram história no último sábado, dia 13, ao se tornarem as primeiras campeãs de duplas do SP Open, torneio realizado no Parque Vila Lobos, em São Paulo. A dupla superou as compatriotas Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2-1, com parciais de 4-6, 6-3 e 10-4, após uma virada emocionante na quadra central Maria Esther Bueno. A final começou equilibrada, Martins e Pigossi largaram na frente, aproveitando os erros das adversárias e fechando o primeiro set por 6-4. No entanto, a Stefani e a Babos reagiram logo na segunda parcial, com uma boa atuação na rede e firmeza nos pontos decisivos, e empataram a partida ao vencer por 6-3. No match tie-break, a dupla campeã mostrou superioridade, apostando em ataques agressivos e contando com uma consistência da Stefani, abrindo uma vantagem logo no início e conseguiram administrar bem até o final, fechando em 10-4 para confirmar o título. As cabeças de chave número 1, Stefani e Babos, confirmaram o favoritismo e conquistaram juntas o seu terceiro título na temporada, depois das vitórias do WTA de Linz e de Estrasburgo. Para a brasileira, o resultado representa a 20ª final da carreira em torneio de WTA, somando agora 12 títulos e 8 vice-campeonatos. Já para a húngara, foi o 24º troféu de duplas da trajetória profissional. O título também marca um feito histórico, porque é a primeira vez desde 1986 que uma tenista brasileira vence uma final de duplas em torneio de WTA disputado no Brasil. O último registro tinha sido das pioneiras Niege Dias e Patrícia Medrado, no Guarujá. Com essa conquista, a Stefani mantém a 23ª posição no ranking mundial de duplas de WTA. E a Babos, por sua vez, ganhou 4 posições e agora ocupa o 19º lugar. Entre as finalistas brasileiras, a Ingrid Martins aparece em 65º, enquanto a Laura Pigossi entrou pela primeira vez no top 100, assumindo o 92º posto. Sim, jogão, né, gente? Eu estava presente, né? Comentei com todo mundo aqui. Estava nesse jogo, pude ver a Luísa Stefani. Morreu de inveja aí, né, Malu? Fazer a vida é assim, né? Pude ver a Luísa Stefani ser campeã. Foi difícil. Em algum momento parecia que não ia, né? O seu pé frio tava O meu pé querendo estava muito, assim, né, com força total nos dias do evento. Mas foi muito legal, assim, acho que uma coisa que circulou muito também depois do jogo foi os discursos, né, tanto da Ingrid e da Laura, quanto o discurso da Luísa, mas o discurso principalmente da Ingrid foi muito bonito, assim, ela falando da Luísa, né, tinha acabado de perder e falou coisas muito legais da Luísa, assim, então
Foi uma final muito legal, assim, né, envolvendo 3 brasileiras, a Atmeia, que já tá quase virando O pezinho, brasileira, né? parece que adorou, né, a experiência de estar no Brasil, mas foi um jogo muito legal, com a quadra lotada, enfim, coroou aí o evento, né, que claramente marca um momento de virada no tênis feminino brasileiro. E, enfim, né, podemos ver uma brasileira campeã, assim, né, porque a gente vai falar mais pra frente, né, a Bia foi eliminada aí nas quartas de final, mas a Luísa foi, né, enfim, fez valer, né, o seu favoritismo e venceu aí a chave de duplas. Vamos, inclusive, falar um pouco da Sara Hakotomanga, né? Essa jogadora de 19 anos, que foi a campeã de simples do SP Open. Conta pra gente, Malu, como é que foi aí a trajetória da Sara no torneio? Sim, ela, como a Carol falou, né, com apenas 19 anos, ela entrou para a história do último domingo, no dia 14, ao conquistar o título de simples na primeira edição do SP Open, realizado no Parque Vila Lobos. Na final, ela superou a indonésia Janice Tijém por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em 1 hora e 26 de partida. Foi o primeiro título de nível WTA da carreira dela, que viveu uma semana de afirmação no circuito profissional, né? a- assim, as pessoas não esperavam o quão bem ela foi. O final, ela começou muito equilibrada, a Janice abriu vantagem no primeiro game e pressionou a francesa com dois breakpoints, mas a Hakotomanga resistiu, confirmou o saque e logo tomou as rédeas da partida. A atleta da Indonésia ainda quebrou o serviço no quarto game, mas não sustentou a liderança. A Sara estava muito segura nos momentos decisivos, ela devolveu a quebra, voltou a pressionar e fechou o set em 6-3, com um lobby muito preciso. No segundo set, a jovem mostrou muita personalidade, abriu 3-0 rapidamente, com 2 quebras seguidas. A Jen reagiu, devolveu uma das quebras e encostou no placar, mas não conseguiu manter a consistência. Muito empurrada pela torcida brasileira, a francesa manteve o saque e fechou a partida de 6-4, selando sua primeira grande conquista. Ela nasceu em Madagascar, é naturalizada francesa, estreou no circuito profissional esse ano, subiu rapidamente do número 345 para o 214 no ranking. Com uma conquista no Brasil, ela deve saltar para o número de 131, consolidando-se como uma das promessas do tênis europeu. A final de São Paulo, ela foi a primeira decisão da carreira em torneios da WTA, como eu falei anteriormente. Antes, ela tinha superado 3 mexicanas no caminho até o título, a Ana Sofia Sanches, a Vitória Rodrigues e nas semifinais, a Renata Zarazua. Ela é responsável por eliminar a Bia Haddad na competição, inclusive. Acho que foi uma campanha muito consistente. Ela ganhou jogos que, teoricamente, era pra ser difícil, mas ela fez um bom papel. Bom lembrar, ela tem 19 anos, ela estreou agora e ela jogou, assim, como alguém que joga há muito tempo. Ela jogou demais, assim, essa menina, é impressionante. Assim, Janice também, né, Chen, também jogou bem. Fez uma ótima semana, assim, eu vi as duas, né, eu não vi o jogo da final presencialmente, mas eu vi as duas jogando nos dias anteriores, e as duas jogaram muito bem o torneio todo, assim, foi justo que elas chegassem na final, porque elas foram as melhores jogadoras durante toda a semana. E a Sara, impressionante, canhota, com um jogo muito tranquila, muito calma, 19 anos, mas muito calma. No primeiro final de WTA, você fazer um 6-3, um Não, 6-4. e ela joga com uma tranquilidade, assim, hora nenhuma demonstra, né, tá nervosa, tá pressionada, enfim. Fez uma ótima competição e um ótimo torneio. Acho que a gente vai ouvir muito o nome dela no futuro. E a torcida brasileira abraçou muito ela, né? Ela é Ela muito também deu uma entrevista fofinha. depois falando que adora a cultura, as Sim. pessoas, mas muito Ela simpática ela. Foi muito simpática. As duas, na verdade, né? Sim. Tanto a Janice quanto ela foram muito simpáticas com a torcida. A torcida também foi muito acolhedora com as duas. Foi um clima bem legal lá na relação aí com essas duas promessas, as duas jovens, né? E Sim. a Sara ainda mais jovem. Vamos falar aí agora, né, gente, da derrota da Bia. Nas quartas de final, eu estava presente, Sol. Conta pra gente os detalhes. Pois é, galera, o pé frio da Carol fez mais uma vítima nessa sexta, dia 12. Infelizmente, foi a Beatriz. Então, a Beatriz Haddad Maia se despediu do SP Open, que foi realizado em São Paulo,
jogando em casa e foi muito apoiada pela torcida. A número 27 do ranking mundial não conseguiu manter a consistência e acabou sendo superada pela mexicana Renata Zarazúa por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 6-3 nas quartas de finais do WTA 250. Foi a primeira vitória da mexicana sobre a Bia, que já estava ali em 3 confrontos, então foi a primeira dela sobre a Bia. Ela atualmente ocupa a posição 79 do WTA e chegou às quartas sem perder sets e confirmou a boa fase, né, ao derrotar a principal estrela da competição, a principal estrela brasileira da competição. E sobre o jogo, a Bia começou firme, quebrando o saque da rival logo no início e abrindo 3-0 com o apoio da torcida. No entanto, ela acumulou erros não forçados e permitiu a reação da mexicana, que devolveu a quebra e levou o set no tie-break. Mais sólida nos ralis longos, a Zarazua aproveitou a instabilidade da adversária, abriu vantagem e fechou a parcial em 7-6. No segundo set, a mexicana seguiu firme no saque e neutralizou as tentativas de reação da brasileira. O equilíbrio se manteve até o 3-3, mas Bia voltou a oscilar e cometeu erros em momentos decisivos. Zarazua aproveitou a chance, conseguiu uma quebra crucial e não desperdiçou. 6-3 e a vaga na semifinal. Bia Haddad terminou a partida com 53 erros não forçados e 7 duplas faltas, números que pesaram no resultado. Com a queda de Bia, o Brasil ficou sem representantes nas semifinais do torneio. Sim, pois é, a Bia começou super bem esse jogo aí, mas em algum momento, acho que foi. A Renata jogou muito bem também, acho que é importante destacar que ela estava muito sólida e ela conseguiu pressionar a Bia, assim, então ela devolvia todas as bolas da Bia. E aí a Bia tinha que botar mais uma, botar mais uma, botar mais uma, até que ele ralo, assim. Então, não foi um jogo fácil, mas ao mesmo tempo, acho que a Bia ficou um pouco nervosa, assim, se Isso que eu sentiu ia um pouco perguntar pressionada. sobre o mental, porque ultimamente, nos últimos episódios, a gente vem conversando sobre o mental da Bia e de como ela estava tentando trabalhar isso e se aqui no Sim. Brasil deu essa melhorada ou iria piorar. Eu não acho que foi um jogo, assim, muito ruim, não. Eu acho que ela brigou, eu acho que ela teve pontos muito bons, que a gente teve momentos aí nos últimos meses em que a Bia estava muito mal, assim, Muito mal. né? A gente falou de dificuldades, assim, muito visíveis. Esse jogo, eu acho que tem méritos da Zarazua. Eu acho que ela ficou no jogo, eu acho que ela lutou. Mas, ao mesmo tempo, estava com muita dificuldade de ser agressiva, porque estava se sentindo pressionada, e aí, ao invés de ser agressiva, ela passava, sabe assim, a bola? Sim. Então, ela perdeu um pouco de agressividade diante de um pouco de um nervosismo ali de estar É jogando a em oscilação, casa. né? É uma coisa que vem. Além do mental, acho que a oscilação de jogo dela vem pegando muito nessa temporada. Mas ela, assim, ela demonstrou muito chateada, né? Depois da Ficou entrevista, bem ela falou que ficou chateada. muito chateada, porque ela queria muito, né? Há várias temporadas ela fala sobre o quão importante seria um campeonato aqui no Brasil, em São Paulo, né? Ela é paulista, mas também falou, assim, depois deu uma fala muito legal dela, falando mas que estava feliz pelo campeonato, porque não é sobre a Bia, mas é sobre o tênis feminino no Brasil, né? Então, Sim. assim, muito bacana. A gente teve muitos jogos legais de brasileiras no campeonato. Sim, o torneio foi assim, né? Tava comentando aqui, né? Um pouco da gente vendo os pontos positivos, os pontos negativos do torneio, que é um marco importante, né? Um torneio de nível 250. Tinha muito tempo que o Brasil não recebia um torneio de nível 250 no tênis feminino. Então, foi muito importante, né? Foi uma pena a Bia ter saído nas quartas. Mas, ao mesmo tempo, ela também ficou ali, jogou mais de um jogo, né. Então, não é assim também que, como é que eu digo, saiu logo de cara, que poderia ser um problema, né, para o torneio, visto que a maioria das pessoas que estavam lá para ver as brasileiras e principalmente Bia Haddad e Luísa Stephani. Então ela jogou, ela ficou até as quartas. Eu, né, por exemplo, assisti os jogos na sexta-feira, então até sexta-feira a Bia estava no torneio, então ela ficou ali, né, um bom tempo durante toda a semana, estava circulando no complexo, então isso foi muito legal. E eu acho que teve vários pontos positivos, assim, do torneio. Acho que a localização é incrível, eu estava comentando, né, foi feito dentro de um parque público, em São Paulo, muito bonito, muito espaçoso, uma estrutura muito legal do torneio. Foi muito interessante porque, assim, eu costumo ir para o Rio Open, eu achei que no caso de São Paulo, tinha mais gente do tênis, pessoas que acompanham o tênis, até porque
O Rio Open costuma ser nas férias e no verão, então tem uma coisa de vai muita gente que não exatamente é do tênis, e aí, assim, acaba que muitas vezes as pessoas que acompanham tênis não conseguem comprar o ingresso, porque tem uma procura muito grande de pessoas que não acompanham exatamente a modalidade. Nesse caso, em São Paulo, tinha muita gente que acompanha tênis, você via um monte de gente com camisa, um monte de gente comendo, assim, né? Você via que o clima era muito de quem acompanha mesmo a modalidade. E o título da Luísa, eu acho que foi assim, a Pra cereja. coroar, né? Não, Sem mas foi dúvida. muito É. legal, assim, né? Você vê Sim, é muito difícil a gente ver em vários torneios a quadra cheia para um jogo de duplas. E tava a quadra lotada, todo mundo ficou durante a premiação. Então foi uma coisa muito legal. Por outro lado, também tiveram pontos negativos. Então, os preços dos ingressos, os preços dos produtos lá dentro, muito caro mesmo. Teve um problema sério nos primeiros dias do torneio, deles colocarem as duplistas para jogarem nas quadras periféricas, teve muita reclamação. E aí eles falaram que era uma regra da WTA por causa da transmissão do jogo. Então eles tinham que colocar 3 jogos de simples, porque a quadra principal era transmitida, né? Enfim, a transmissão internacional e era uma regra. Quando chegou na sexta-feira, eles arrumaram um jeito e colocaram a Luísa para jogar na quadra principal depois dos 3 jogos, assim, porque teve muita reclamação. A Luísa jogou os 2 primeiros jogos na quadra periférica, que tem 200 assentos, assim. Então, vocês imaginem a confusão. E um dos jogos mais procurados do torneio. Exatamente, foi uma bagunça, ninguém, Sim, né? Assim, quase imagino. ninguém conseguiu ver o jogo. E teve algumas outras situações, por exemplo, de arquibancadas vazias. Então, tinha cambista, muitos ingressos com patrocinadores que as pessoas não foram. Então, foram os pontos negativos. Mas, no geral, acho que é muito legal, assim, para o momento do tênis feminino. E agora, para fechar o bloco do tênis, gente, vou passar aqui por um giro, né? A gente falou várias coisas, mas tem várias outras notícias da modalidade que estão publicadas lá no site da Revista Marta, revistamarta.com. Então, Naomi Silva perdeu para Solana Sierra por 2 sets a 0 nas oitavas de final do SP Open. A Naná Silva e a Vitória Barros caíram nas duplas na estreia do SP Open, mas sonham em repetir parceria. Ana Candiotto luta, mas é eliminada por Pana Udvarde nas oitavas do SP Open por 2 sets a 0. Viadade estreia no WTA 500 de Seul com o intuito de defender o título após maratona de viagem na madrugada de quarta-feira. Esse jogo acontece não antes das 3 horas da manhã dessa quarta-feira, sendo o terceiro jogo da quadra central. Já acaba agora, né, nosso bloco de tênis e a gente volta já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o nosso terceiro bloco. Vou pedir para os meninos se apresentarem antes da gente começar. Por favor, JP, começa. Olá, eu sou o João Pedro, eu sou estudante de jornalismo e sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou o Manuel, sou estudante de jornalismo na FMG e sou voluntário aqui no Coletivo Marta. Vamos lá, gente. Esse bloco tem vários esportes, né? Boxe, wrestling, handball, ginástica artística. Mas vamos começar com essa notícia aí do boxe, que a Rebeca Lima conquistou ouro no Mundial de Boxe em Liverpool. Semana passada a gente estava falando disso, né, Emanuel? E aí, conta aí os detalhes da conquista da Rebeca pra gente. Foi isso mesmo, Carol. Na semana passada a gente anunciou aqui que ela estava nas quartas de final ainda no momento. Ela continuou na competição, chegou até a final e foi campeã. Na manhã do último domingo, dia 14, ela superou a polonesa Aneta Rigielska na final, em decisão dividida por 3-2, e garantiu a primeira medalha do Brasil nessa edição do Mundial de Boxe e foi a única de ouro também. Na luta pela medalha, ela foi muito equilibrada. No primeiro round, as atletas estudaram bastante. A polonesa, que tem uma envergadura maior, tentou controlar a distância e a brasileira tentou usar ali da velocidade para tentar encaixar alguns golpes. Mas foi na segunda metade da luta que ela conseguiu acelerar o ritmo e conquistar uma vantagem e só administrou no final para garantir a vitória nos pontos. E essa conquista teve um sabor de revanche para ela, porque a Rigielska tinha sido responsável por uma das únicas 2 derrotas da Rebeca nessa temporada, e na semifinal ela venceu também a atleta do Cazaquistão, Victoria Garafeia, que foi quem derrotou ela na final da Copa do Mundo do ano passado. E ela enfrentou 2 atletas de maior estatura, então ela usou muito da velocidade dela e de variedade de golpes para conseguir virar os duelos ao favor dela. Esse título mundial é o segundo da Rebeca em 2025,
e que ela já tinha vencido o Grand Prix de boxe na República Tcheca, então ela tá aí se consolidando, atleta de 24 anos, consolidando como um dos principais nomes dessa nova geração do boxe brasileiro. Muito legal, vamos guardar aí o nome, gente. Mais uma Mais uma Rebeca. Rebeca. Rebeca Lima, e vamos acompanhar ela aí, né, durante esse ciclo olímpico aí, né. E é muito legal que veio com gostinho de revanche, né? Pra Exatamente. ela deve ter Sim, tido um peso todo sim. particular, tudo especial. Muito legal. Vamos falar agora, um pouquinho de wrestling, JP. A gente teve uma atleta brasileira, Tamires Machado, que foi suspensa por doping nessa modalidade. Conta pra gente, por favor. É, exatamente, nem tudo são boas notícias, né? A gente vem com uma notícia bem ruim, bem negativa aqui. A Tamires Machado do wrestling, não sei se vocês conhecem, mas é luta olímpica ou luta livre. Ela infelizmente foi pega no doping, ela foi suspensa preventivamente após ser flagrada nesse exame antidoping. Constava lá no sangue dela, tinha a presença de norandrosterona. E o que que é norandrosterona, né? A gente foi atrás aqui para saber. E é é uma substância usada para aumento de massa muscular, ganho de força e, consequentemente, melhora o desempenho físico e atlético. Então, assim, pensando na luta, né, qualquer esporte de alto rendimento, ela estava trapaceando, né? Ela nem tentou pedir uma contraprova, uma amostra B, o que prova que ela realmente, assim, aceitou, né, que o que os exames indicavam ali, ela que compete na categoria até 76 quilos do estilo feminino, ela agora está impossibilitada de participar de qualquer evento, qualquer treinamento até oficial, tanto no Brasil quanto no exterior. E é uma pena, porque ela é atualmente hoje uma das 10 melhores do mundo na categoria dela. Ela vinha de 3 ouros consecutivos no circuito mundial e era uma das principais, se não a principal esperança de medalha do wrestling no Brasil no Mundial. Então, assim, muito, muito triste. A gente lamenta por ela, ainda não teve nenhuma manifestação por parte da atleta, nem do staff dela. Então, assim, uma notícia muito, muito triste, uma notícia que abalou muito todo mundo que tá acompanhando e todo mundo que torcia por ela, assim. Agora é esperar que ela dê a volta por cima, que ela consiga aprender, né, com esse erro, um erro muito crasso, mas é isso. Sim, e a gente, enfim, ela fica no aguardo aí, né, da decisão final, ainda não saiu essa decisão final, eh, e o prazo, né, também, É, de o, anúncio da penalidade, ele vem justamente com essa, punição final aí das entidades, antidoping. Vamos falar agora de outro caso triste também, né, de uma atleta brasileira que denunciou, né, um caso de racismo na Liga de Handebol da Hungria, a atleta Bruna de Paula. Conta os detalhes pra gente, Manuel. Foi isso mesmo, Carol. Mais um episódio de racismo aí no esporte mundial. É algo que está sendo pautado, né? Sempre surge nas redes sociais, a gente fala, mas que continua acontecendo até hoje, né? A Bruninha de Paula, né, é um dos principais nomes do handebol do Brasil. É uma das melhores atletas do mundo na posição dela já há alguns anos. E ela denunciou ataques racistas sofridos por ela e por seu colega de equipe, a francesa Ratadu Sarko, depois de uma partida da Liga Húngara de Handebol nessa última quarta-feira, dia 10. Depois da vitória da equipe dela, o Diori, sobre o Mozomaj Giovari na segunda rodada da Liga da Hungria, o time dela foi alvo dos ataques racistas por parte da torcida adversária, que era a equipe mandante do jogo. Ela publicou nas redes sociais a seguinte declaração: após o jogo de hoje, nosso time foi alvo de insultos racistas e linguagem ofensiva por parte de torcedores adversários. É inaceitável que no século XXI atletas ainda tenham que enfrentar isso. Racismo é crime, desrespeito e não tem lugar no esporte ou em qualquer outro lugar. E no caso, a goleira Ratadu Sacco, a companheira de equipe dela também se pronunciou depois do episódio. Ela agradeceu pelo jogo, mas disse: nós não somos macacos e não há nenhum traidor no nosso time, que foram os insultos que estavam sendo proferidos pela torcida adversária. O racismo não tem lugar na quadra em lugar nenhum. Ela publicou nas redes sociais dela. E depois desse acontecido, as duas equipes também se posicionaram. O Diori, que é a equipe da Bruna, condenou as manifestações e afirmou que as jogadoras foram submetidas a atrocidades racistas e desumanas por parte da torcida adversária, enquanto a equipe da casa, ela pediu desculpas publicamente pela atitude da própria torcida e se reforçou o posicionamento de se distanciar de qualquer comportamento desse que é contrário ao espírito do esporte.
E como a gente já mencionou, nesse caso envolvendo a Bruninha e a Ratadu, expõe mais uma vez como o racismo ainda se manifesta aí nos esportes, e dentro e fora das quadras, e que é algo que é tão frequente, mas que não pode ser normalizado, já tá mais que na hora de começar a punir essas pessoas, né, que, enfim, acabam aí com a festa que é a beleza que é o Sim, esporte, né? sim. E punições exemplares, né? Para que a gente vê aí, né? Em vários contextos, muitas vezes é a punição exemplar que vai, de alguma forma, fazer as pessoas entenderem, né? Que não é ok, né? Ser Sim. racista nos ambientes do esporte. Vamos falar agora de coisa boa, né? A gente, né, viu aí nos últimos dias a Adidas lançando um documentário contando a trajetória da Rebeca Andrade a partir da visão do treinador da Rebeca, o Francisco Poratti. Conta pra gente, Isabela. Pois é, vamos terminar o bloco num alto astral, assim, né, depois de 2 notícias um pouco tristes, sobre esse documentário da maior medalhista olímpica da ginástica artística brasileira, que foi lançado pela Adidas na última sexta-feira, dia 12 de setembro. Esse é o terceiro filme da série Illuminated, intitulado Rebecca Andrade by Her Coach, e tem como foco trazer a trajetória de Rebeca na ginástica pelos olhos de seu treinador há quase 20 anos, que é o Francisco Poratti. Illuminated é uma série de 4 episódios focada nos bastidores esportivos, com o objetivo de trazer mais pessoalidade para o público, mostrando a importância do ciclo de apoio dos atletas e suas trajetórias sobre o olhar de pessoas próximas. O último episódio lançado é sobre um dos orgulhos olímpicos do país, Rebeca Andrade, revelando um lado mais pessoal que é pouco visto pelo público, uma perspectiva que apenas o seu treinador poderia contar. A ginasta trabalha com Chico há mais de uma década e, ao longo dos anos, construíram uma relação de confiança, resiliência e muitas risadas, que foi apresentada ao público através do documentário. Para a produção, Chico Porati gravou as imagens para o filme, fazendo jus aos conceitos de ser pelo seu olhar. Além disso, o treinador conduziu as entrevistas com Rebeca ao longo do documentário. Além da divulgação pela Adidas e seus canais de comunicação, o documentário está sendo repercutido nacional e internacionalmente, em diversos canais de notícias e redes sociais. A peça possui cerca de 13 minutos, então é bem curtinho, e a Uhum. gente pode assistir no canal oficial da Adidas no YouTube. Legal, então fica a dica aí, né, do documentário, produzido pela Adidas, né, com o auxílio aí, né, do treinador da Rebeca Andrade, o Francisco Poratti, sobre a Rebeca Andrade. E agora, para fechar esse bloco, gente, vamos passar aqui por um giro das notícias, de várias modalidades femininas que não entraram, né, aqui no bloco, mas que estão publicadas no site da Revista Marta, o revistamarta.com. O Brasil feminino faz história e garante vaga no Mundial de Flag Football. A Juliana Campos avança para as finais do Mundial de Salto com vara e recoloca o Brasil no torneio após 10 anos. Isabela Rodrigues alcança um feito importante ao garantir a 9ª colocação na final do lançamento de disco do Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025. Laura Halpe e Sofia Medina se destacam no ISA World Surfing Games 2025. As duas atletas avançaram até as últimas fases da repescagem feminina e ficaram muito próximas da grande final. A gente termina aqui o nosso terceiro bloco e a gente volta já já com mais notícias de mulheres do esporte. A gente está de volta para o nosso quarto e último bloco para falar um pouquinho de vôlei e tênis de mesa. Antes da gente começar, vou pedir para a Evelyn se apresentar, por favor, Evelyn. Meu nome é Evelyn, eu sou estudante do terceiro período de jornalismo e sou voluntária no Coletivo Marta. Vamos lá, gente. Vamos começar falando da Bruna Takahashi e da participação dela no WTT Champions de Macau. Conta os detalhes pra gente, Carol, por favor. Então, em um jogo rápido, a mesa tenista Bruna Takahashi caiu na última quarta-feira, dia 11, para a atleta da casa Zhu Yulin no WTT Champions de Macau. A partida durou apenas 20 minutos e terminou com as parciais de 11-8, 11-5 e 11-7 a favor da chinesa. Apesar de ter começado bem no primeiro set, Takahashi, que havia se classificado para as oitavas de final após uma virada contra a francesa Jianan Yuan, conseguiu manter o ritmo contra a experiente não conseguiu manter o ritmo contra a experiente Zhu, atual 7ª colocada no ranking mundial. A chinesa soube controlar o jogo, neutralizando os bons momentos de Bruna. No segundo set, a Zhu impôs seu ritmo e abriu uma grande vantagem, fechando com a parcial de 11-5. O cenário se repetiu no terceiro e no último set, com a brasileira sendo derrotada por 11-7.
Com a eliminação, a Bruna deixa Macau com 90 pontos somados para o ranking mundial. E o seu próximo desafio será no China Smash, que começa no dia 25 de setembro. A gente estava bem falando, né, desse torneio na semana passada, né, Sol? Sim. E aí, enfim, né, no dia que a gente gravou, ela tinha se classificado, né, para as oitavas, e aí ela acabou perdendo, né? Eu falei aqui na semana passada que era um adversário difícil e, bom, o resultado do jogo não me desmentiu. A Bruna, ela veio embalada do Europe Smash, quebrou um tabu na carreira, mas ela não conseguiu sustentar a pressão de jogar contra a chinesa. Foi um jogo rápido, como a Carol disse, foi 20 minutos só. E a Zhu Yuling, ela é a atual campeã do Smash dos Estados Unidos. Ela já foi número 1 do mundo, foi número 1 do ranking, então ela passou por um período afastada por lesão, voltou agora em 2024, e agora ela tá defendendo Macau, né, ela é chinesa e agora tá defendendo essa região autônoma da China. E é isso, a Bruna, ela não fez a melhor atuação da vida dela, mas ela também não fez um jogo ruim, ela começava muito bem os games, mas depois a Azul ela engatava e aí a Bruna não conseguia parar ela mais. E é isso, é esperar o China Smash, que a Bruna vai jogar do lado do Hugo Calderano, ela vai jogar ali nas duplas mistas, pra ver o que ela pode trazer mais, se ela vem com outras atuações tão boas quanto ela fez contra a Miwa, que foi uma atuação que muitos falam que foi a melhor atuação dela da carreira. Desse período que eu tô acompanhando a Bruna, foi a melhor atuação que eu já vi, ela foi muito forte no jogo. E eu acho que é isso, eu gosto de ressaltar aqui o quão difíceis são as adversárias da Bruna, porque eu vejo muito nas redes sociais a galera falando muito sobre pipocada, sobre que o fato da Bruna não ser boa, até comparam muito ela com o Calderano, né? E eu gosto de destacar isso, porque a Bruna ela vem numa crescente muito boa. A Bruna tem 24 anos, ela tá crescendo no esporte. Ela cresceu no esporte e agora ela vem entrando numa das melhores fases da carreira dela, mostrando de fato desenvolvimento. E é muito chato você abrir os comentários do Instagram da Confederação e você vê lá diversas pessoas muito não legais. Que já estiveram na frente dela no ranking, provavelmente, de tênis de mesa, né? Porque essas Claro. pessoas que, né, Que gente, sabem muito, destilam ódio jogam em geral, muito. né? São atletas profissionais com alto desempenho. Sim. Se pegassem, Sem pressão, sem se pegassem a Zhu Yulin, pelo amor de Deus, não ia deixar a Zhu Yulin ver a cor da bolinha. Sim. Então, assim, eu gosto de ressaltar aqui o quão grande e difíceis são as adversárias da Bruna, e a Zhu Yulin, como eu disse, foi em 2018 primeiro do ranking mundial. E é isso, é esperar mais atuações dela, ver o que ela vai trazer agora com o Hugo no China Smash. E é. Mas vamos continuar falando de tênis de mesa, então. A gente teve também a participação, né, Sol, de outras atletas brasileiras no WTT FIDE de Istambul. Conta pra gente os detalhes. Isso, esse WTT FIDE de Istambul ele foi realizado entre os dias 11 e 15 de setembro lá na Turquia e contou com participação de 4 mesa-tenistas brasileiras. A Julia Takahashi, que foi a brasileira que mais destacou e foi mais longe na competição, alcançou as quartas de finais, tanto no torneio de simples quanto no de duplas. Na chave individual, após avançar diretamente da primeira rodada, né, que é o famoso bye, a Júlia superou a sérvia Andrea Todorovic por 3-2 e em seguida venceu a eslovena Sara Toki por 3-1. A campanha chegou ao fim nas quartas de final, como eu já disse, com derrota para a sul-coreana Zion Lee por 3-1. As parciais de 12-10, 11-4, 7-11 e 11-5. As demais brasileiras tiveram estreias mais difíceis, que foram a Vitória Strasburger e a Karina Shirai, foram eliminadas logo no primeiro jogo, ambas por 3-1. Já a Laura Watanabe, que também entrou direto na segunda rodada, né? Ela perdeu para a sueca Lia Eita, que esse sobrenome aqui não vai rolar, galera. E foi uma disputa equilibrada, né? Infelizmente o jogo terminou 3-2 para a sueca. E nas duplas femininas, a Julia Takahashi, que faz dupla com a Lara Watanabe, venceram as singapurianas Tan e Lai por 3-0, mas caíram nas quartas de finais diante das russas. Gente, tênis de mesa, me ajuda. Abramian e Voronina, em virada por 3-2. A dupla formada pela Vitória e pela Karina não passou da estreia. Elas foram derrotadas pelas turcas por 3-1. A Laura, ela também disputou ali a chave dupla de mistas ao lado do indiano, mas a parceria foi eliminada logo na estreia por 3-0 por outro casal de singapurianos.
Acho legal destacar que essas 4 mulheres, né, estão fazendo parte de um programa olímpico promovido pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, e do dia 1º até o dia 10 de setembro, elas estiveram lá na Itália, num intensivão de treinos, assim, para poder acompanhar ali o desenvolvimento delas, darem mais dicas. Foi um super intensivão e esse programa tá acontecendo. A primeira etapa foi na França, a Júlia estava lá também. E o objetivo, como eu disse, é acompanhar e intensificar o desenvolvimento das atletas. E eu acho que é uma iniciativa muito bacana da CBTM. E esse feeder de Istambul foi a primeira parte da concretização desse intensivão. Agora elas voltam no feeder da Capadócia, que vai acontecer do dia 16, hoje, ao dia 20. E é isso, é uma medida muito bacana. Eu acho muito legal o que a CBTM tem feito para poder desenvolver o tênis de mesa feminino e trazer mais elementos para que as atletas consigam se desenvolver até Los Angeles 2028. Até porque nós sabemos que o nosso tênis de mesa ele é muito bom, mas ainda falta investimento, ainda falta um grande degrau para estar ali no nível dos asiáticos. Sim, muito legal. Vamos falar agora um pouquinho de vôlei de praia, né? A Duda e a Ana Patrícia conquistaram aí o primeiro ouro no circuito brasileiro de vôlei de praia em 2025. Conta os detalhes pra gente, Evelyn. É isso mesmo, no último domingo, dia 14, se encerrou a etapa de João Pessoa, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, e na grande final, Duda e Ana Patrícia garantiram o primeiro ouro do campeonato nesse ano. Em uma disputa emocionante, digna de campeões, Tamila e Vicky, que já garantiram 3 ouros nessa temporada, foram superadas pela dupla campeã olímpica por 2-1, com parciais de 21-14, 24-26 e 15-12, ficando com a prata. O primeiro set começou com o domínio de Duda e Ana Patrícia, abrindo vantagem no placar, e apesar de encostarem no placar diminuindo a vantagem adversária, Tamila e Vicky não conseguiram virar o jogo. No segundo set, apesar de começarem novamente com a vantagem, a dupla campeã em Paris 2024 viu a relação das adversárias, empatando em 13-13 e virando o jogo. Em pé de igualdade, as duplas levantaram a partida em um tie-break muito equilibrado, mas que fez com que a Duda e a Ana Patrícia chegassem ao topo do pódio pela primeira vez no circuito brasileiro. Já o bronze ficou com Ege e Vitória, que superaram a dupla formada por Verena e Caice por 2-0. A próxima etapa do circuito brasileiro vai acontecer no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 5 de outubro. É muito legal ver elas voltando pros pódios, né? A gente falou semana passada do circuito mundial, que também tá acontecendo amanhã, inclusive no dia 17. Voltam a próxima etapa, que vai ser aqui no Brasil, inclusive, também, em João Pessoa. E é muito legal ver a Duda e a Ana Patrícia voltando, porque elas tiveram um tempo afastadas, porque a Ana, se eu não me engano, teve uma lesão na coxa, então elas ficaram um tempo fora de todos os campeonatos e agora elas estão voltando e estão voltando aos pouquinhos, mas já garantindo o ouro já em sequência, assim, né, no Mundial e agora no circuito brasileiro. Muito legal ver elas voltando com essa força toda. E também muito legal ver a Tamila e a Vicky, que no Mundial, por exemplo, elas são a dupla em primeiro lugar no Sim, ranking. estão Elas ganhando muitas, estão né, ganhando etapas muito. aí. É, pra gente ficar de olho nelas também, porque acaba que, por conta dessa vitória delas em Paris, óbvio que, né, um feito histórico, incrível, a Duda e a Ana Patrícia ficaram marcadas, né? Mas não são só elas, o nosso vôlei de praia é excelente, tem duplas muito boas, então é muito legal ver, assim, que esses mesmos nominhos que a gente vê por serem Toda semana a gente fala da Tamila e da Vicky. a gente fala aqui no brasileiro, parece que é só assim, ai, não, estamos falando delas porque tá no brasileiro. Não, aí você vai ver no Mundial e elas estão com destaque no Sim, Mundial. sim. Elas estão com tudo também. É muito legal ver isso, que o nosso vôlei de praia tá crescendo cada vez Os mais. resultados delas no brasileiro ou no mundial estão muito parecidos, inclusive, assim, Sim, né? Então, bastante. Vamos falar agora um pouquinho de vôlei de quadra, né, Carol? Com a volta aí da temporada dos clubes, né? A Superliga Feminina de Vôlei para a temporada 2025-2026 começa agora em outubro. Não é isso, Carol? Dá os detalhes pra gente. Exatamente. Chegou ao fim o Campeonato Mundial. Na semana passada a gente chegou a comentar sobre o que aconteceu com o Brasil. E aí, com isso, se encerrou também a fase de seleções, né? A etapa de seleções no circuito do vôlei. E as expectativas agora tá para a volta da temporada de clubes. Na última terça-feira, dia 9, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou as datas do chaveamento do primeiro turno da Superliga de Vôlei Feminina 25-26, que é a
Superliga é um campeonato muito longo, né? Vai começar agora em outubro, mas se estende até meados do ano que vem, assim, abril. Enfim, é um campeonato bem longo e começa agora, dia 20 de outubro até 22 de dezembro, essa primeira etapa, quando em 22 de dezembro finalizam as 11 primeiras etapas da fase classificatória. Na primeira etapa dessa fase classificatória, os confrontos são no dia 20 de outubro, às 6h30, Fluminense e Maringá. E também no mesmo horário, Sesc Flamengo e Paulistano Barueri. E às 9 horas também do dia 20, o Praia Clube entra em quadra contra o Brasília. No dia 21, às 9 horas da noite, o Minas enfrenta o Mackenzie. E no dia 22 de outubro, às 6h30, tem jogo do Tijuca Tênis Clube contra o Osasco. E também no mesmo horário, o SESI Bauru enfrenta o Sorocaba. A estreia do Praia acontece em Uberlândia, no ginásio Homero dos Santos, e o confronto entre as duas outras equipes mineiras, o Minas e o Mackenzie, acontece em BH, na Arena UniBH. Na última temporada, o Osasco levou a melhor em uma final contra o SESI Bauru, garantindo a primeira final sem os times mineiros em 8 temporadas. Apesar disso, o Praia e o Minas têm bons históricos na competição, conquistando quase todos os títulos da Superliga desde a temporada 17-18, sendo o Minas o segundo maior campeão da história da competição, com 6 títulos. Na temporada 24 e 25, os dois maiores times mineiros ficaram para trás nas semifinais, sendo o Praia superado pelo SESI Bauru e o Minas pela equipe consagrada como a grande campeã, o Osasco. Já o Mackenzie ele não conseguiu alcançar os playoffs, participando apenas da etapa classificatória. Após o dia 22 de dezembro e o recesso de final de ano, as 8 equipes que tiverem a melhor campanha, se classificam para a fase eliminatória, iniciando com as quartas de final. Então é isso, pra gente ficar com aquele. Já ficar ansioso com a chegada do dia 20, com a volta do vôlei Tá de quadra. voltando a Tá Superliga, voltando, tá cara. voltando O a brilho Superliga. nos olhos da E Carol aí é ali, ó. aquilo que a gente fica aqui falando de vôlei enlouquecidamente, porque é jogo toda hora, é muito jogo, é muito clube, é muita coisa acontecendo. E pra dar esse panorama, né, dos times mineiros, ano passado teve essa reviravolta, a gente chegou a comentar aqui nos episódios na Uma época. espécie de zebra, né? Não ter ido nem Praia nem Minas pra Não final. teve, foi histórico. Não era esperado, Não né? era, não era. Ninguém imaginava que quando chegou na semifinal, Osasco e Minas e Bauru? Ai, meu Deus, me fugiu agora. Não, era Bauru Bauru e contra Praia e Isso. Minas contra Osasco. Ninguém imaginava que seriam os times Acabaram com a nossa paulistas que iam final passar. café com leite. Acabaram. Acabou com a hegemonia do Praia e do Minas. Foi uma final histórica, né, no ano passado, e o Osasco levou. Foi merecido, mas ao mesmo tempo foi completamente inesperado. Então, apesar disso, de ano passado, os times, o Praia e o Minas, não terem chegado na final, eles são muito fortes, né? Como eu falei, o Bem Minas é o forte. segundo maior campeão da história. Então, eles têm grande chance, sempre têm, eles sempre fazem uma boa campanha, assim, já é garantido que eles vão estar na fase eliminatória, né? A não ser que aconteça algo muito extraordinário, Não eles com vai. certeza vão chegar nas quartas Não vai. e Vamos torcer com pros uma times bela mineiros. campanha. Com certeza. Então já dá pra ficar com um gostinho, aquela vontade que dia 20 de outubro tudo volta ao normal no vôlei de quadra. E a gente vai acompanhar aqui com destaque, né, para os times mineiros, o Praia, o Minas e o Mackenzie, que a gente tem acompanhado aí bem de perto. É isso, gente. A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais notícias dos esportes femininos. Até mais.